Vamos pensar juntos. Como é que a gente constrói um sistema de justiça? Nessa nossa análise, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como as ideias sobre crime e justiça evoluíram. A gente vai desconstruir tudo, desde a punição pura e simples até chegar numa visão muito mais focada nas pessoas e na sociedade por trás de cada ato. Bora lá mergulhar nisso. E já começamos com a pergunta que, no fundo, move toda essa discussão. Uma questão que foi levantada há mais de 250 anos e que, olha, até hoje, define o rumo da justiça. A resposta para ela é o que separa um sistema que busca vingança de um sistema que busca, de fato, prevenir o crime. Nossa jornada começa lá no século XVIII, com um cara que basicamente botou ordem na casa, Cesare Beccaria. Ele foi um dos primeiros a tentar desenhar um projeto de justiça que fizesse sentido, que fosse racional e principalmente previsível. E aqui está a grande revolução que o Beccaria propôs. Antes dele, a justiça era meio que uma bagunça, com punições cruéis e totalmente imprevisíveis. Ele chegou e disse: peraí, vamos organizar isso. Primeiro, uma regra de ouro. Só é crime aquilo que já estava na lei antes do ato acontecer. Parece óbvio hoje, mas foi uma virada de chave. Segundo, a pena tem que ser proporcional. Roubar uma galinha não pode ter a mesma consequência de um assassinato. E o terceiro ponto, para mim, é o mais genial de todos. Não adianta nada ter penas horríveis se todo mundo sabe que não vai ser pego. É a certeza de que a punição vai chegar, e não a crueldade dela, que realmente funciona como um freio. Para essa lógica toda funcionar, o Beccaria partiu de uma ideia central, a de que a pessoa que comete um crime é um ator racional. A premissa é simples: todo mundo tem livre-arbítrio, põe os prós e os contras na balança e, conscientemente, decide se vale a pena ou não quebrar a lei. O crime, nessa visão, é basicamente uma escolha calculada. Só que é exatamente aqui que essa fundação começa a apresentar umas rachaduras. Porque, vamos ser sinceros, essa escolha é igualmente livre para todo mundo? A ideia do autor racional parece ignorar completamente o ponto de partida de cada um. A desigualdade, a falta de oportunidade, tudo isso fica de fora. E essa dúvida enorme força a gente a mudar o foco. A gente precisa de uma lente nova. E é com essa lente nova que a gente entra na segunda parte da nossa construção. Agora, a gente sai do indivíduo e olha para o todo, para a sociedade, com a ajuda de um gigante da sociologia, Emile Durkheim. O legal de ver esse slide é perceber a virada de chave. A gente para de pensar no crime como um problema só do indivíduo e começa a enxergar como um sintoma de algo muito maior. Para o Durkheim, o crime não é só um ato isolado, é um fato social. Ou seja, ele é um reflexo de como a nossa sociedade está organizada e funcionando. Ou não funcionando, né? E o conceito-chave que o Durkheim nos dá para entender isso é a anomia. A melhor forma de imaginar a anomia é como se fosse uma doença social, sabe? É o que acontece quando as regras do jogo ficam meio borradas, quando as pessoas ficam perdidas, sem saber o que é certo e o que é errado, porque a sociedade está passando por mudanças muito rápidas. Essa citação da obra clássica dele é perfeita. O Durkheim percebeu uma coisa muito interessante. Não são só as crises ruins, tipo uma recessão econômica, que causam a anomia. Mudanças boas, mas que são muito rápidas, como um crescimento econômico acelerado, também podem bagunçar o coreto. Elas desestabilizam as normas sociais e deixam as pessoas meio que sem o norte moral. E é nesse vácuo que o desvio, incluindo o crime, pode aparecer. Agora a gente avança um pouco no tempo e encontra um sociólogo americano que pegou essa ideia de anomia e a aprimorou para explicar o crime na nossa realidade, uma sociedade que é marcada pela desigualdade. O nome dele é Robert Merton. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Para o Durkheim, a anomia era tipo uma febre, algo temporário. Já para o Merton, olhando para a sociedade americana, a anomia era uma doença crônica que estava ali, na estrutura do sistema. O problema, segundo ele, não era falta de regras. O problema era que a sociedade vendia um mesmo sonho para todo mundo, o sonho do sucesso, da riqueza, mas não dava as mesmas ferramentas para todo mundo chegar lá de forma honesta. Então, a pergunta é, como as pessoas reagem a essa pressão? O Merton criou essa tipologia que é simplesmente genial. A maioria se conforma e segue o jogo. Outros desistem do sonho, mas continuam seguindo as regras, no que ele chamou de ritualismo. Tem gente que chuta o balde e larga tudo, no retraimento, ou tenta mudar o sistema de vez, na rebelião. Mas a resposta que mais nos interessa para entender o crime é essa aqui, a inovação. Inovação aqui é a adaptação criminosa. A pessoa quer exatamente o que a sociedade diz que ela deveria querer. Dinheiro, status, sucesso. Qual o problema? O caminho legal para isso está bloqueado para ela. Então o que ela faz?
cria um atalho ilegal. E o mais interessante é que essa pessoa não rejeita os valores da sociedade, muito pelo contrário. Ela os leva tão a sério que está disposta a quebrar as regras para alcançar esses objetivos. E isso explica desde o jovem que busca no tráfico o que o mercado de trabalho não oferece, até o executivo de colarinho branco que comete uma fraude para bater a meta. Ok, então a gente já viu que o crime pode ser uma escolha, mas também um sintoma social. E aí, como um sistema de justiça moderno, democrático, deveria lidar com essa complexidade toda? É isso que nos leva à quarta etapa da nossa construção, com a teoria do garantismo de Luigi Ferrajoli. Garantismo. Essa palavra é muito importante. E é fundamental entender o que ela significa de verdade. Não tem nada a ver com impunidade ou passar a mão na cabeça. Garantismo é sobre controle. É sobre colocar rédeas no poder de punir que o Estado tem. A lógica é que o direito penal é a ferramenta mais violenta do Estado. E justamente por isso, ele precisa ser muito, mas muito bem controlado para proteger todo mundo, seja inocente, seja culpado, de qualquer tipo de abuso ou injustiça. E essa pirâmide aqui ilustra perfeitamente o princípio mais importante do garantismo: o direito penal como ultima ratio, ou seja, o último recurso. A base para ter uma sociedade segura não é polícia e presídio. A base são políticas públicas, educação de qualidade, saúde, emprego. A prisão, que é o instrumento mais duro de todos, tem que estar lá no topo da pirâmide, bem pequenininha, para ser usada só quando nada, absolutamente nada mais funcionou. Esses são, então, os trilhos de segurança que o garantismo instala no nosso projeto de justiça. Vários deles, se a gente reparar bem, são uma evolução direta das ideias lá do Beccaria, só que agora fortalecidos para proteger os direitos de todo mundo dentro de um Estado democrático de direito. Para a gente fechar, vamos sair um pouco da teoria e aplicar tudo isso num caso prático para ver como essas ideias funcionam ou não no mundo real. Esse é o Marcos. Uma situação que, infelizmente, a gente vê todo dia. Um jovem desempregado que comete um pequeno furto para suprir uma necessidade básica. A grande pergunta é: como o nosso sistema de justiça deveria responder a isso? E aqui a gente vê que existem dois caminhos bem diferentes. O primeiro, que é puramente punitivo, olha só para o ato, ele cometeu um crime, logo tem que ser preso. É a lógica do Beccaria levada ao extremo. Já o segundo, uma abordagem integrada, que leva em conta as ideias de Merton e Ferrajoli, olha para o contexto. Por que ele fez isso? E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? E agora o resultado. 3 anos depois, os números falam por si. O caminho puramente punitivo, além de ser muito mais caro para o Estado, gerou um resultado péssimo. O Marcos agora tem uma ficha criminal, não consegue arrumar emprego e acabou cometendo um crime ainda mais grave. Ou seja, criamos um reincidente e uma nova vítima. Já a abordagem integrada, que atacou a causa do problema, foi bem mais barata e transformou a vida dele. Hoje, o Marcos é um cidadão produtivo. E assim, a gente volta à pergunta que guiou toda a nossa análise. Essa jornada de Beccaria até Ferrajoli nos mostra uma coisa muito clara. Construir uma justiça que seja mais eficaz e mais humana exige que a gente olhe para além do crime em si e comece a enxergar as redes complexas da sociedade que produzem esse crime. No fim das contas, a resposta para essa pergunta não define apenas o nosso sistema de justiça. Ela define o tipo de sociedade que a gente está construindo.